Chegou a sexta, dia de polêmica, de atualidade, de repertório sociocultural, também de Janaflix. Hoje é dia de meter o louco. Então vamos logo para essa vinheta, porque eu tô doida para meter o bedelho no que andou acontecendo, principalmente no Brasil. Oi, meus amores, estou aqui mais uma sexta-feira, hoje dia 30 de janeiro de 2026 e eu tenho várias notícias para vocês. A primeira notícia é aquela clássica: estou de matrículas abertas para os meus cursos e eu tenho uma surpresinha para quem assistiu ao Giro da Jana de hoje. Na próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, eu vou fazer a aula inaugural ao vivo para os alunos dos meus cursos gravados. E se você tem interesse em assistir a essa primeira aula, em que eu falo da estrutura dos cursos, mas também já falo sobre cronograma, características do Enem 2025, que são importantes para 2026, e até mesmo como blindar o seu texto de uma correção que eu considerei um pouco solta em 2025, é só você assistir a aula. Eu peço para você ir lá no meu perfil do Instagram, @janarabelo, e você vai me mandar uma mensagem direta com a palavra inaugural. E aí eu te dou acesso ao link da transmissão ao vivo da segunda-feira, beleza? Então, recado dado, a gente já pode ir para os acontecimentos desta semana. Eu já vou começar com aquela polêmica, tá? Anvisa, né? Anvisa, lembrando, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, Anvisa, se você for usar no seu texto, a sugestão é que você coloque primeiro, por extenso, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, depois, entre parênteses, Anvisa, e você pode retomar ao longo do seu texto por Anvisa. Anvisa libera cultivo de maconha para fins medicinais, vamos grifar essa informação que é importante, apenas para fins medicinais, ou seja, não estamos usando aqui maconha para fins recreativos, tá? Então a gente tá falando de política de saúde pública e não de festa, tá? Então, diferente de fins recreativos, no Brasil, e amplia acesso a medicamentos. E isso é muito importante, porque eu fiz questão de falar que essa liberação do cultivo é para fins medicinais e não para fins recreativos, por um dos principais obstáculos ao uso, por exemplo, do canabidiol, que é uma substância encontrada na maconha e que pode ajudar pacientes das mais diversas condições. Há, por exemplo, pessoas que usam para ansiedade e depressão, controle de sintomas de mal de Parkinson, controle de convulsões, entre outras. O tabu acerca da maconha, principalmente o uso recreativo da maconha, é que fez com que demorasse tanto tempo para haver a regulamentação e, eventualmente, a liberação do uso medicinal. Então, são as questões morais, eu arriscaria dizer as questões moralistas, interferindo em algo que tem uma importância gigantesca para a saúde pública brasileira, beleza? Então, a gente está aqui falando sobre maconha para fins medicinais e não para fins recreativos, destacando: a decisão não vai legalizar o uso recreativo, mas vai enfrentar dois desafios, na minha opinião. A questão do tabu, que faz com que várias pessoas que poderiam eventualmente se beneficiar, nem ao menos saibam que existe essa opção, e o custo elevado dessa importação, que está sendo combatido com a liberação do cultivo e que é uma das coisas que contribui para a desigualdade de acesso a essa terapia.
Tá? Então, aqui estamos discutindo esses elementos. Deixa eu apagar aqui a página, porque eu imagino que você está acompanhando comigo. Uma outra coisa importante é como eventualmente isso cairia no Enem. Eu acho esse tema excessivamente polêmico para ser tema de redação do Enem. O Enem não pediria para você falar sobre canabidiol ou maconha. A gente teria uma formulação um pouco mais ampla. E aí, a questão do canabidiol estaria na coletânea, não seria o foco, seria um exemplo possível. Eu penso, por exemplo, num tema como, você está copiando junto comigo? Desafios para a ampliação. Nossa, minha letra tá horrorosa, eu não vou nem escrever, não, você vai copiar junto comigo. Como que isso apareceria no Enem? Desafios para a ampliação do acesso a tratamentos de saúde no Brasil. E aí você poderia, por exemplo, discutir o artigo 196 da Constituição Federal, que é aquele que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Dá para você discutir, por exemplo, as questões científicas versus moralismo ideológico versus dogmas religiosos, principalmente nos temas que têm a ver com sexo, sexualidade. Daria para discutir a desigualdade socioeconômica no acesso a certos tratamentos ou até mesmo a importância de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Aí alguém pode perguntar para mim assim, Jana, mas como é que esse tema cairia em vestibulares menos formatadinhos? Como é que cairia, por exemplo, na FUVEST, na VUNESP, entre outras provas, ou eventualmente na Unicamp? Essa notícia especificamente, acho que apareceria como os limites éticos e políticos da intervenção do Estado, Estado com letra maiúscula, sobre o corpo e a saúde dos cidadãos. Esse embate, esse conflito entre liberdade individual e política pública. Uma discussão bem mais difícil do que a do Enem, por exemplo. E aqui, gente, eu acho que daria para discutir conceitualmente a noção de autonomia, política pública, ciência. Daria para discutir, por exemplo, articulando ética, política, conhecimento científico. A questão de uma visão mais crítica em relação às políticas públicas de saúde, se elas podem ser consideradas elitistas ou elitizadas, entre outros. De todo modo, esteja você fazendo um texto no formato Enem, esteja você fazendo um texto, por exemplo, no formato FUVEST, as minhas indicações seriam as mesmíssimas. A gente está aqui discutindo como que o Estado administra a vida, como é que regula os nossos corpos, os nossos tratamentos e as nossas doenças. Na minha opinião, essa decisão da Anvisa é um exemplo direto da noção de biopolítica, que é uma noção que aparece na obra do Michel Foucault. Então eu vou escrever aqui para vocês, procurem biopolítica. Nó, que ódio. Isso daqui é a minha canetinha dando pau. Biopolítica, um conceito que está lá na obra do Michel Foucault. Acho que vale a pena você dar uma procuradinha. Além disso, a gente pode pensar numa questão que é: quais são os saberes, científicos ou não, que são mais valorizados ou menos valorizados, tá? Então vamos pensar o seguinte: há uma criminalização histórica do uso da maconha para fins medicinais. Algumas populações tradicionais, por exemplo, populações jamaicanas, entre outros, utilizam a maconha não apenas para fins recreativos ou religiosos, cerimoniais, mas também para questões terapêuticas, para tratar, por exemplo, anorexia, ou seja, a falta de fome. E aí, o que impede que isso funcione? É porque esse tipo de conhecimento é estigmatizado. Então, eu vou colocar aqui a noção de epistemicídio, tá? Jana, mas epistemicídio não é a referência que você indica quando a gente está falando sobre cultura e conhecimento? Sim. Então, epistemicídio, eu estou escrevendo errado.
epistemicídio. A noção de epistemicídio tá na obra do Boaventura de Souza Santos. Deixa eu subir com essa referência para cá. Então, epistemicídio, uma noção que está na obra do Boaventura de Souza Santos, e esse autor critica a exclusão de certos saberes por razões políticas, raciais, ou no caso da maconha, morais. A resistência histórica a esse uso medicinal ilustra como o preconceito frequentemente se sobrepõe à ciência, atrasando, por exemplo, o uso de políticas públicas. E para você ver pessoas que poderiam se beneficiar desse tipo de decisão, mas cuja qualidade de vida foi deixada em segundo plano em nome dos aspectos morais, dos preconceitos, vale a pena ver um documentário muito forte que se chama Ilegal. Tá? Então você vai procurar um documentário de nome Ilegal. Tem no YouTube, tá, gente? Vale a pena vocês procurarem. O Ilegal mostra famílias que dependem do canabidiol para o tratamento dos seus filhos e que enfrentam o Estado para garantir tratamento, o que vai evidenciar a distância entre direito formal, o que está previsto na lei, e acesso real à saúde, o que essas pessoas conseguem de fato usufruir. Primeira notícia feita, podemos ir para a segunda notícia. Eu vou beber uma água porque eu já falei pra caramba, enquanto isso vou deixar meu jabazinho ali na tela. Próximo. Essa notícia aqui, ó. Só notícia ruim tá vindo desse lugar. Eu já gravei nesta semana um vídeo sobre o caso Orelha, que foi o cachorro que foi alvo de maus tratos, de crueldade por um grupo de jovens de Florianópolis, Santa Catarina. Então, aqui no YouTube tem um vídeo meu de quarta-feira falando sobre o caso Orelha, mas a gente tem essa nova notícia. A Justiça de Santa Catarina suspendeu a lei que proíbe cotas raciais no estado, tá? O que acontece? Havia uma justificativa de que as cotas raciais supostamente seriam discriminatórias. Se não me engano, foi o governador do estado de Santa Catarina que veio a público falar assim, olha, usar política de cotas aqui em Santa Catarina não faz sentido, porque nós temos uma população majoritariamente branca. Acho que o governador não entende muito de política de cotas, ações afirmativas e políticas de equidade, né? Mas quem sou eu para julgar? Ele é governador e eu sou uma mera professora do YouTube. Mas assim, amigo, é por esse tipo de coisa que a gente quer cotas, né? Mas voltando, a justiça suspendeu uma lei estadual, uma lei de Santa Catarina, que proibia cotas raciais, porque entendia que essa lei que proibia as cotas violava a Constituição. A decisão reforça a ideia de que tratar igualmente os desiguais perpetua desigualdades históricas. Basicamente, a justiça, né, considerou que essa lei que proibia a política de cotas basicamente ignorava a noção de equidade. Tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade para promover justiça social. Ok, como é que a gente pode, eventualmente, pensar num tema como esse caindo no Enem? Tá? No Enem, eu acho que seria uma discussão bem mais direta. Por exemplo, a importância das políticas de ação afirmativa no combate às desigualdades sociais brasileiras. Então, eles já iam te empurrar para defender a importância das ações afirmativas e apresentar eventuais desafios enfrentados por elas. Seria um tema de situação, problema implícita. Já lá na FUVEST, na VUNESP, na Unicamp, eventualmente na UERJ, outros vestibulares, seria uma discussão mais politizada ainda, né? Eu acho que seria uma discussão do tipo: a noção ou o conceito de mérito é suficiente para garantir justiça social? Ou é mais uma forma de aprofundar as desigualdades históricas do país? Então, seria alguma coisa como ações afirmativas, entre o conceito de mérito e a reprodução das desigualdades. Seria um trem bem mais difícil.
Independentemente do que você for fazer, Unicamp, FUVEST, Enem, os mesmos elementos podem aparecer no seu texto. Você vai, por exemplo, problematizar a noção de mérito. E aí eu já falei desse moço aqui, existe um professor norte-americano chamado Michael Sandel. Eu gosto muito das obras desse cara. Então, Michael, você sabe escrever Michael, Sandel, que escreve o nome dele, o sobrenome dele. Ele tem um livro que se chama A Tirania do Mérito. Acho que vale a pena procurar A Tirania do Mérito. É, gente, minha canetinha tá boa não, né? A culpa é do Mark Zuckerberg. Mentira, né? Não, coitado, ele não tem nada a ver com isso. Além disso, acho que a gente pode discutir também a noção de equidade. Se você quiser, vale a pena procurar a noção de equidade. Seja no grande defensor das políticas de equidade no Brasil, que é o Florestan Fernandes, sociólogo, ou até mesmo na obra do filósofo John Rawls. John, normal? Rawls. Deixa eu ver se ele tá aparecendo. Não, por quê? Porque eu sou burra. Porque eu esqueço que tem esse espacinho aqui. Tá? Então, deixa eu até diminuir a minha escrita. Que aí vai aparecer. Boa. Então, como é que escreve o Rawls dele? É assim, tá? Qual que é essa ideia de equidade como uma forma de promover a justiça? O John Rawls e também o Florestan Fernandes, eles defendem que políticas desiguais são justas quando corrigem desigualdades de origem. Ou seja, tratar desigualmente os candidatos ao vestibular em Santa Catarina é justo porque corrige desigualdades históricas, tá? Óbvio, além do Michael Sandel com a tirania do mérito, e o John Rawls e o Florestan Fernandes com a noção de equidade, você pode também procurar o conceito de racismo estrutural, conforme presente na obra do Silvio de Almeida, tá? Então, algumas referências que ajudam, né, nessa discussão. Já que a gente está falando de políticas afirmativas, eu vou falar de uma outra política afirmativa, que é a política afirmativa de combate à transfobia no mercado de trabalho, né? O Tribunal Superior do Trabalho, é isso que essa sigla significa, o TST, instituiu cotas para pessoas trans em contratos terceirizados. E tem um problema, né? Eles estão enfrentando um dado que, na minha opinião, é muito brutal, que é essa população sofre exclusão quase total do mercado formal de trabalho. Isso impacta a expectativa de vida, qualidade de vida, cidadania e dignidade. As mulheres trans, majoritariamente, só encontram trabalho no setor do trabalho sexual. E não é porque elas queiram, é porque elas são excluídas sistematicamente de outras oportunidades de trabalho. Então, eu, Janaína, vejo esse tema aqui como muito importante. Como é que cairia no Enem? Bem concreto, os desafios para a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho brasileiro. Bem carinha de Enem mesmo. E aí, as chaves de leitura para um tema como esse é discutir direitos humanos, dignidade da pessoa e o papel do Estado na inclusão social. Como é que isso eventualmente poderia aparecer na FUVEST? Na FUVEST não cairia alguma coisa tão específica, tão pontual quanto a identidade trans. Ok? Eu acho que seria uma discussão um pouco mais ampla, como a relação entre identidade, cidadania e reconhecimento social nas sociedades contemporâneas. E aí, a discussão sobre a identidade trans seria uma das discussões possíveis, mas não um único encaminhamento argumentativo. Acho que FUVEST pediria algo mais amplo. De todo modo, para pensar na questão da inclusão das pessoas trans no mercado de trabalho, a gente pode passar, por exemplo, pela obra da teórica feminista Judith Butler. Então, Judith
que é o nome de uma das minhas cachorras. Eu tenho uma cachorra chamada Judith, e a gente às vezes chama ela de Judith. Judith Butler. Não vou mentir pra vocês, eu acho o texto da Judith Butler, em geral, bem difícil, tá? Ela tem um livro que se chama Problemas de Gênero, que nem é um livro muito grosso, não. É um livrinho, sei lá, do tamanho do meu dedo mindinho aqui, assim, ó. Deixa eu dar um zoom. Tamanho do meu dedo mindinho, assim. E eu devo ter levado um ano pra conseguir ler o livro. Por quê? Porque é chato. Mas coisas chatas, às vezes, são necessárias. Então, eu gosto do livro. Foi necessário, foi importante pra mim ler esse livro. A Judith Butler discute, tanto no Questões de Gênero, quanto em outras obras, a noção de performatividade de gênero. Performatividade de gênero. O que é essa ideia de performatividade de gênero? A Judith Butler mostra que a noção de gênero, ser feminino, ser masculino, é uma construção social. A exclusão de pessoas trans do mercado de trabalho, assim, decorre da não aceitação dessas identidades que conflitam com a performatividade típica de gênero, né? E essas cotas surgem como uma resposta institucional. Então, a ideia de performatividade de gênero é que existem diferentes identidades possíveis, que podem ser as identidades majoritárias ou não. A lei que tenta trazer mais inclusão para pessoas trans no mercado de trabalho é a lei que dá visibilidade para essas outras identidades e para essas outras performances de gênero, tá? Além disso, óbvio, os corpos trans são profundamente estigmatizados. E eu tô usando aqui estigma dentro da perspectiva do Erving Goffman. Então, estigma. Gente, alguém que tá me assistindo aí, me conta o que tá acontecendo com o meu lápis? Alguém tem uma hipótese de por que a minha caneta tá dando esse pau? O Erving Goffman, né, explica como é que certos grupos são socialmente desqualificados, as pessoas trans especificamente sofrem uma estigmatização de aberrações, corpos anormais que limitam o acesso ao trabalho formal, tá? E se você quiser ver um um filme que mostra essa exclusão institucionalizada das pessoas trans do mundo, tem um filme que se chama Uma Mulher Fantástica, que é sobre uma mulher trans. Então, procura Uma Mulher Fantástica. A Fantastic Woman, originalmente. Uma Mulher Fantástica, minha letra tá horrorosa, mas a vida é isso aí também, às vezes as coisas vão dar pau. Quarta notícia é uma notícia que parece requentada, mas não é uma notícia antiga, é uma notícia nova. É só porque essas coisas se repetem muito no Brasil, né? Vazamentos em barragens de rejeito de minério, né? Então, recentemente, semana passada, que foi também 7 anos do rompimento da barragem de Brumadinho, aconteceu um vazamento na cidade de Congonhas, né? E a notícia é justamente isso. Após vazamentos em Congonhas, na cidade de Congonhas, vistoria aponta que resíduos de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional atingiram o rio. O incidente também ocorreu no fim de semana, mas só foi confirmado na última terça, após fiscalização do município. Um afluente do rio Paraopeba foi atingido novamente. Por quê? Porque isso já tinha acontecido antes, no caso de Mariana e Brumadinho, tá? Então, vazamentos de resíduo de mineração atingem novamente cursos d'água aqui em Minas Gerais, o que revela a repetição constante de crimes ambientais, falhas na fiscalização e priorização do lucro sobre a vida. Como é que isso cairia no Enem? Cairia alguma coisa como mineração, 2 pontos, entre a importância econômica e a preservação ambiental, justamente para ver essa noção de sustentabilidade, a necessidade de se aliarem esses 2
pilares. Ah, Jana, mas isso cairia assim na FUVEST? Não. Acho que na FUVEST, principalmente na VUNESP, viria num formato de pergunta, né? Alguma coisa como: o modelo de desenvolvimento econômico atual é compatível com a preservação ambiental? E aí você pode responder que sim, pode responder que não e pode responder que mais ou menos. De todo modo, aqui tem que entrar crítica ao extrativismo, a responsabilidade empresarial sobre o meio ambiente, a omissão estatal na fiscalização e na punição dos crimes ambientais. São linhas argumentativas inevitáveis. Em termos de repertório, eu acho que você poderia ver qualquer documentário sobre os acidentes, né? Acidente não, porque é obra do acaso. Os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. E quando você estiver discutindo esses aspectos, pensa na noção de tripé da sustentabilidade, né? O tripé da sustentabilidade é a ideia de que as iniciativas, elas precisam ser socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente preservacionistas. Olha, a atividade mineradora, como ela se dá hoje, ela é extremamente viável economicamente, mas ela gera diversos problemas sociais e gera, obviamente, degradação ambiental. Então, dá para você discutir o papel da mineração na economia brasileira com essa perspectiva um pouco mais crítica. Última notícia, a notícia, na minha opinião, mais importante, porque é a que tem mais impacto sobre todos nós. Entenda o julgamento que a Meta, do Facebook lá, TikTok e YouTube vão enfrentar nos Estados Unidos. Julgamento em Los Angeles analisa alegações de que as plataformas prejudicaram a saúde mental de jovens, levando à automutilação e ao suicídio. As big techs, ou seja, as grandes empresas de tecnologia, são acusadas de prejudicar a saúde mental dos jovens, incentivarem comportamentos autodestrutivos por meio de algoritmos e, acima de tudo, saber desse impacto danoso e não fazer nada a respeito. Por quê? Porque priorizam engajamento e lucro em detrimento do bem-estar dos seus usuários. Como que isso cairia, por exemplo, no Enem? Seria alguma coisa como o impacto do uso intensivo das redes sociais sobre os jovens brasileiros. Como que cairia, por exemplo, na FUVEST? Os limites éticos da atuação das grandes empresas de tecnologia na sociedade contemporânea, ok? Então, em um, eu falei mais especificamente de rede social, no outro, eu falei de uma maneira mais ampla, como vocês já estão acostumados com essas duas possibilidades de prova. E como você poderia usar as referências que a gente geralmente menciona aqui no seu texto. Sem dúvida, dá para falar sobre essa ideia bem chocante, na minha opinião, de capitalismo de vigilância. Eu amo esse repertório. Então, vamos lá. Meu querido aplicativo, tá? Então, você vai procurar a noção de capitalismo de vigilância. De uma autora contemporânea chamada Shoshana Zuboff. Para quem gosta de cinema, é o mesmo primeiro nome da mocinha de Bastardos Inglórios, aquela menina lourinha do cinema, chamava Shoshana também. Lembraram disso? A Shoshana Zuboff vai falar que as plataformas lucram com dados e com comportamento, transformando usuários em produtos. E o que está sendo comercializado são os dados desses usuários e a sua atenção. E isso é o núcleo desse julgamento. Além disso, obviamente, dá para usar o meu amigo Byung-Chul Han com a noção de sociedade do desempenho. Afinal de contas, o Han vai mostrar como é que essa lógica da autoexploração, de se transformar em um produto nas redes sociais e de consumir o que é entregue nas redes sociais, leva ao adoecimento psíquico. Ok, tá? E, obviamente, o documentário que tem a ver com essa discussão, acima de tudo, é um documentário que todo mundo indica,
que já virou um clichê, que é o dilema das redes. Queridos, giro da Jana feito, Janaflix entregue, segunda-feira, aula inaugural aberta, só que você precisa se inscrever. Caso você tenha interesse em entender o que são os meus cursos, o QR Code tá aqui do lado, o link tá aqui embaixo, e a gente se vê na segunda, dia 2 de fevereiro, numa live especial às 7 horas, em que eu vou apresentar os meus cursos para os meninos que estão matriculados. Vai que você gosta da ideia. Beijo. Te espero segunda-feira, 2 de fevereiro, às 7 horas, na minha aula inaugural aberta para todo mundo, hein? Sim, eu fiquei até aqui, até agora, para isso.